Vocês acham que depois de um tempo que você está construindo o seu fermento natural, se ele aparece pontinhos amarelos, isso significa que deu ruim? Gente, ele está contaminado, tá? Existem bactérias diversas no processo de contaminação. Bactérias que levam a coloração amarelada, elas geralmente vêm de frutas ou de legumes estragados, tá? Porque às vezes, se você, por exemplo, tem uma fruteira na sua cozinha e de repente uma maçã, uma laranja, alguma fruta, uma banana entrou em processo de putrefação e começou a ficar meio mofadinha, tá? Na fruta, ela não vai ficar amarela, mas quando aquela bactéria daquele mofo contamina uma massa de pão ou o seu fermento natural, a tendência é que ela vai apresentar pontos amarelados, tá? Então, é o ambiente. Pode ser que de repente você abriu a geladeira e tinha alguma coisinha lá dentro, alguma fruta, alguma coisa que já estava num estágio meio estragadinho, e não precisa estar mega podre. É um pontinho que aparece no seu ambiente, ele vai estar presente. E essa contaminação pode sim acontecer. Então, na hora de você alimentar o seu fermento, alimente sempre num ambiente que você perceba que não tem alimentos que tenham passado por ali, que tenham passado por algum processo de putrefação. Porque a contaminação fica no ar, não adianta. E a gente não tem como controlar. Então, pontos amarelos e assim, aleatórios esses pontos, é contaminação. Tem algumas bactérias que vão contaminar e vão aparecer pontinhos meio rosas, outros pontos verdes, outros pontos azuis. E tem uma bactéria, que eu também não lembro o nome agora, gente, porque de verdade, são tantos nomes científicos aqui de bactéria que eu não lembro. Mas tem uma bactéria que ela não deixa pontos azuis, ela escurece o seu fermento como um todo. E aí a impressão que dá no começo é que aquele fermento, a farinha que é mais forte, várias coisas que eu pensei quando aconteceu comigo. Eu achava que ele estava escuro porque de repente a farinha era de uma qualidade diferente. Mas não, é a contaminação total dele. Ele não contamina em pontos, ele contamina a massa toda. E ela fica meio azulada, assim, um azul meio... Não é bem um azul. Se você deixar ele desenvolver, ele vai ficar bem azul mesmo. Mas no começo ele fica meio cinza. Então, assim, é bem engraçado, porque não é ponto específico, daí a gente se engana com isso também, tá? É uma bactéria que contamina facilmente o teu fermento. Significa que ele vai parar de crescer se ele estiver contaminado? Essa, com certeza, é uma dúvida que muitos têm também, né? O fermento contaminado por uma bactéria ruim raramente para de crescer totalmente. Ele continua o processo de crescimento, porque a bactéria boa não morreu completamente. Ela só está dividindo espaço com uma bactéria que não é tão boa assim. Então, ela vai continuar crescendo o seu fermento, só que se você utilizar, vai estar contaminado. O nosso corpo, a gente já está habituado, a gente consegue consumir um monte de coisa contaminada, com bactérias como essas, assim, mais básicas do dia a dia, e muitos de nós nem adoecemos, né? Mas não leve para frente, porque a bactéria está ali se fortalecendo, se você continuar alimentando, vai dar ruim. Então, joga fora, observa teu ambiente, observa o potinho que você está utilizando, colher que você está utilizando, tudo isso deve ser levado em consideração, tá?